A Guerra do Vietnã, travada entre 1955 e 1975, foi um dos conflitos mais intensos e desafiadores do século XX, colocando as Forças Armadas dos Estados Unidos contra o Exército do Vietnã do Norte e seus aliados Vietcong. Este conflito singular apresentou um ambiente de combate implacável, com selvas densas, terrenos montanhosos e condições climáticas adversas que testaram a resistência e adaptabilidade das tropas americanas. Além dos desafios ambientais, a guerra de guerrilha imposta pelos vietnamitas exigiu táticas e estratégias inovadoras, tornando cada confronto imprevisível e mortal. Para enfrentar esses desafios, foi crucial que os Estados Unidos desenvolvessem e aprimorassem equipamentos militares de alta qualidade. As armas e ferramentas utilizadas pelas tropas americanas precisavam ser não apenas letais, mas também confiáveis e adaptáveis às condições extremas do campo de batalha, desde rifles automáticos e metralhadoras até lança-granadas e minas antipessoais. Cada peça do arsenal desempenhou um papel vital na busca pela vantagem tática. O rifle M16, desenvolvido pela Armalite e posteriormente produzido pela Colt, é uma das armas mais emblemáticas da Guerra do Vietnã. Introduzido no início da década de 1960, o M16 foi projetado para substituir o mais pesado e menos eficiente M14. Equipado com um calibre de 5,56 mm, o M16 oferecia uma taxa de fogo elevada e era significativamente mais leve, tornando-o ideal para as selvas densas do Vietnã. Sua capacidade de fogo automático e subautomático proporcionava aos soldados americanos uma vantagem tática significativa em combate. Apesar de suas qualidades notáveis, o M16 não era isento de problemas. Nos estágios iniciais de sua implementação, a arma sofreu com questões de confiabilidade. Essas falhas levaram a várias mortes em combate, causando uma crise de confiança entre as tropas americanas. Com o tempo, melhorias foram feitas, incluindo modificações no design e melhorias práticas de manutenção que reduziram significativamente as falhas e melhoraram a confiabilidade do M16. Uma curiosidade interessante sobre o M16 é que ele foi inicialmente distribuído sem kits de limpeza, sob a falsa premissa de que era autolimpante. Isso levou a problemas graves de funcionamento, especialmente nas condições adversas do Vietnã. Após a intervenção do Congresso dos Estados Unidos e a pressão das tropas, kits de limpeza foram finalmente distribuídos e a educação sobre a manutenção adequada da arma foi amplamente promovida. Hoje, o M16 continua a ser um símbolo icônico da Guerra do Vietnã e um exemplo de como a inovação e a adaptação podem transformar uma ferramenta militar crucial. O lançador de granadas M79, carinhosamente apelidado de Thumper ou Blooper pelos soldados americanos, foi introduzido na década de 1960 como uma solução eficaz para fornecer poder de fogo explosivo portátil. O M79 é uma arma de tiro único que dispara granadas de 40 mm, oferecendo uma combinação de precisão e poder destrutivo. Com um alcance efetivo de até 350 metros, o M79 permitia aos soldados engajar alvos a distâncias que estavam fora do alcance das granadas de mão, proporcionando uma vantagem tática significativa em várias situações de combate. Uma das principais qualidades do M79 era sua simplicidade e facilidade de uso. A arma era leve, pesando cerca de 2,72 kg, e seu mecanismo de quebra permitia um carregamento rápido e eficiente. Essa simplicidade se traduzia em alta confiabilidade, mesmo nas condições adversas das selvas vietnamitas. O M79 podia ser carregado com uma variedade de tipos de granadas, incluindo explosivos, incendiários, de fumaça e de gás lacrimogêneo, tornando uma ferramenta versátil para os soldados em campo. O M79 provou ser uma arma eficaz e confiável, desempenhando um papel crucial no arsenal de apoio da infantaria americana durante a Guerra do Vietnã. O rifle M14, introduzido no final da década de 1950, foi inicialmente projetado para substituir o venerável M1 Garand, utilizado durante a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia. Equipado com munição de 7,62 mm NATO, o M14 era uma arma versátil, capaz de disparar em modo semiautomático e automático,
Sua precisão e alcance efetivo de até 500 metros o tornavam ideal para o combate a distâncias médias e longas, o que era uma vantagem significativa em campos de batalha mais abertos e menos densamente florestados. No entanto, a Guerra do Vietnã apresentou desafios únicos que expuseram as limitações do M14. O rifle era relativamente pesado, pesando cerca de 5,1 kg sem munição, o que dificultava o manuseio e o transporte em terrenos densamente florestados e pantanosos. Além disso, o recuo poderoso do M14 tornava difícil o controle durante disparos automáticos, diminuindo sua eficácia em combate próximo e rápido. Essas desvantagens, combinadas com a demanda por uma arma mais leve e fácil de manobrar, levaram à adoção do M16 como rifle padrão das tropas americanas. O M72 Law é uma arma antitanque descartável, projetada para fornecer aos soldados de infantaria um meio eficaz de destruir veículos blindados e fortificações inimigas. Introduzido na década de 1960, o M72 Law rapidamente se tornou uma ferramenta essencial para as tropas americanas durante a Guerra do Vietnã. Compacto e leve, pesando cerca de 2,5 kg, o M72 Law podia ser facilmente carregado e operado por um único soldado, permitindo um rápido engajamento de alvos em combate. Uma das maiores qualidades do M72 Law é sua simplicidade de uso. A arma consiste em um tubo-telescópio que é estendido antes do disparo e é um mecanismo de disparo que é ativado após a extensão do tubo. A granada, propelida por foguete de 66 mm, é eficaz contra blindagens leves e fortificações, com um alcance efetivo de até 200 metros. A natureza descartável da arma significa que, após o disparo, o tubo vazio é abandonado, eliminando a necessidade de recarregamento ou manutenção no campo de batalha. Apesar de suas vantagens, o M72 Law apresenta algumas limitações. Sua eficácia é reduzida contra blindagens mais pesadas e alvos fortemente fortificados. Além disso, o disparo do M72 Law gera um backblast significativo, que pode revelar a posição do operador e causar perigo a qualquer pessoa ou objeto atrás da arma durante o disparo. Ele foi inspirado em designs anteriores, como a bazuca da Segunda Guerra Mundial e o RPG-2 soviético, mas inovou ao ser mais leve e compacto. Ao longo dos anos, o M72 Law passou por várias melhorias em diferentes variantes pelas Forças Armadas de vários países, comprovando sua eficácia e adaptabilidade em cenários de combate modernos. A submetralhadora M3, popularmente conhecida como Greasy Gun, devido à sua aparência semelhante a uma pistola de lubrificação, foi introduzida em 1943 durante a Segunda Guerra Mundial e continuou a ser utilizada pelas forças americanas durante a Guerra do Vietnã. Projetada para ser uma arma de baixo custo e fácil produção, o M3 foi feita principalmente de aço estampado, o que a tornava econômica e rápida de fabricar. Ela utilizava uma munição 45 ACP, que proporcionava um impacto significativo em curtas distâncias, ideal para combates próximos. Uma das principais qualidades do M3 Greasy Gun era sua simplicidade e robustez. Pesando cerca de 3,7 kg, a M3 era relativamente leve e compacta, facilitando seu manuseio em combate. Sua taxa de tiro relativamente baixa, cerca de 450 tiros por minuto, ajudava a controlar o recuo e a manter a precisão durante o disparo contínuo. A simplicidade do design também significava que a arma era fácil de manter e consertar no campo, uma vantagem importante nas condições adversas da selva vietnamita. No entanto, o M3 Greasy Gun tinha suas limitações. Sua precisão era eficaz apenas em distâncias curtas, e o design simples, embora robusto, não oferecia a mesma ergonomia ou recursos avançados que algumas armas modernas da época. Além disso, o carregador de 30 tiros podia ser relativamente lento para recarregar em comparação com outras submetralhadoras. A arma foi projetada para substituir a Thompson Submachine Gun, sendo muito mais barata e rápida de produzir. A M3 continuou a ser usada por forças americanas até meados dos anos 1990, principalmente devido à sua durabilidade e eficácia em combates de curta distância, mantendo seu legado como uma arma confiável e icônica. O rifle de precisão M21
derivado do rifle M14, foi desenvolvido para atender às necessidades específicas dos atiradores de elite durante a Guerra do Vietnã. Introduzido em 1969, o M21 foi equipado com uma mira telescópica que permitia aos atiradores engajar alvos a distâncias de até 900 metros com alta precisão. Utilizando munição de 7,62 mm NATO, o M21 combinava o alcance e a potência do M14 com aprimoramentos que aumentavam significativamente sua precisão e eficácia em combate. Uma das principais qualidades do M21 era sua precisão letal. O rifle foi cuidadosamente selecionado e modificado a partir dos melhores exemplares do M14, com ênfase em garantir uma excelente precisão. A adição de uma mira telescópica ajustável e de um bipé aumentava a estabilidade do rifle durante o disparo, permitindo aos atiradores atingirem alvos com grande precisão a longas distâncias. Essas características tornaram o M21 uma ferramenta vital para operações de reconhecimento e eliminação de alvos de alto valor, onde a precisão era crucial. O peso do rifle, cerca de 5,3 kg, sem a mira, tornava-o relativamente pesado para manobras rápidas em terreno irregular. Além disso, como derivado do M14, o M21 mantinha alguns dos problemas de recuo e manutenção associados ao rifle original. Uma curiosidade interessante sobre o M21 é que ele foi um dos primeiros rifles de precisão a ser utilizado com miras telescópicas avançadas em um conflito moderno, estabelecendo um padrão para futuros desenvolvimentos em rifles de atirador de elite. O legado do M21 continua a ser respeitado, e ele serviu como base para o desenvolvimento de futuros sistemas de armas de precisão usados pelas Forças Armadas Americanas. A espingarda Remington 870, introduzida pela primeira vez em 1950, tornou-se uma escolha popular entre as Forças Armadas dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã devido à sua robustez, confiabilidade e eficácia em combates de curta distância. Utilizada principalmente para operações de limpeza de trincheiras e combate em áreas urbanas, a Remington 870 oferecia uma potência significativa com seu cartucho de calibre 12, capaz de neutralizar alvos com eficácia em distâncias curtas. O mecanismo de ação por bombeamento é conhecido por sua confiabilidade, mesmo nas condições adversas das selvas vietnamitas. A arma pode ser facilmente desmontada e limpa, o que é crucial para a manutenção em campo. Além disso, a Remington 870 tem uma capacidade de até 8 cartuchos, permitindo aos soldados manter um alto volume de fogo sem recarregar frequentemente, uma vantagem significativa em situações de combate interno. No entanto, a Remington 870 também possui algumas limitações. Seu alcance efetivo é relativamente curto, limitando sua eficácia a combates de curta distância. Além disso, a necessidade de bombear a ação manualmente após cada disparo diminui a cadência de tiro em comparação com espingardas semiautomáticas. Uma curiosidade interessante sobre a Remington 870 é sua longevidade e popularidade contínua. A arma ainda é amplamente utilizada por forças policiais, militares e civis ao redor do mundo devido à sua confiabilidade comprovada e design versátil, tornando-a uma das espingardas mais bem-sucedidas de todos os tempos. A mina M18 Claymore é uma mina antipessoal direcionada que foi amplamente utilizada durante a Guerra do Vietnã para defesa perimetral e emboscadas. Introduzida em 1960, a Claymore é distinta por seu formato retangular e sua inscrição Front Toward Enemy, frente voltada para o inimigo. Equipada com aproximadamente 700 esferas de aço embutidas em explosivos plásticos C4, a Claymore libera uma rajada letal de fragmentos quando detonada, cobrindo um arco de 60 graus com um alcance efetivo de cerca de 50 metros. Uma das principais qualidades da M18 Claymore é a sua capacidade de ser controlada remotamente, permitindo que os soldados detonem a mina à distância através de um fio de comando. Isso proporciona uma vantagem tática significativa, pois permite a criação de armadilhas e emboscadas sem expor as tropas a riscos diretos. A Claymore também pode ser configurada para detonação por fio de tropeço, aumentando sua versatilidade em diferentes cenários de combate.
A instalação e configuração da mina exigem tempo e cuidado. Além disso, a necessidade de um fio de comando limita a distância de operação e pode ser comprometida se o fio for detectado ou cortado pelo inimigo. Sua eficácia e design inovador fizeram da M18 Claymore uma ferramenta indispensável no arsenal militar, conhecida por sua letalidade e capacidade de mudar o curso de um combate. A granada de fragmentação M26, desenvolvida pelos Estados Unidos na década de 1950, tornou-se uma ferramenta essencial para as tropas americanas durante a Guerra do Vietnã. A M26 foi projetada para maximizar a dispersão de fragmentos metálicos letais ao explodir, causando danos significativos a tropas inimigas em um raio de até 15 metros. Seu design esférico e a característica interna contribuíram para a eficácia letal e a confiabilidade da granada. Uma das principais qualidades da M26 é sua simplicidade e facilidade de uso. Com um peso de cerca de 450 gramas, a granada é leve e fácil de transportar, permitindo que os soldados carreguem várias unidades em combate. O mecanismo de segurança é robusto, minimizando o risco de detonação acidental. A espoleta de atraso, geralmente de 4 a 5 segundos, dá ao soldado tempo suficiente para lançar a granada em direção ao alvo antes da detonação, tornando-a eficaz em uma variedade de situações táticas, desde ataques ofensivos a defensivos. A granada exigia que os soldados se aproximassem perigosamente do inimigo para lançá-la com eficácia. Além disso, em condições de combate intensas, havia o risco de que a espoleta de atraso não funcionasse conforme o esperado, potencialmente resultando em uma explosão prematura ou atrasada. Sua presença em inúmeros conflitos ao redor do mundo e sua contribuição para as táticas de combate continuam a ser reconhecidas e valorizadas até hoje. O lança-granadas M203 foi introduzido no final da década de 1960, com o objetivo de fornecer uma solução mais confiável e eficaz para o suporte de fogo da infantaria. O M203 foi projetado para ser acoplado sob o cano do rifle M16 e, posteriormente, do M4, permitindo que os soldados disparassem granadas de 40 mm sem precisar carregar uma arma separada. Este design integrava poder de fogo explosivo diretamente ao armamento principal dos soldados, proporcionando uma significativa vantagem tática no campo de batalha. Uma das principais qualidades do M203 é a sua confiabilidade e facilidade de uso. O lançador de granadas opera com um simples mecanismo de deslizamento para carregar e descarregar, permitindo um recarregamento rápido e eficiente em combate. O M203 pode disparar uma variedade de granadas, incluindo explosivas, de fumaça, de iluminação e de gás lacrimogêneo, o que o torna extremamente versátil em diferentes situações táticas. Com alcance efetivo de até 400 metros, o M203 permite aos soldados atacar alvos protegidos e suprimir posições inimigas com precisão e eficácia. O M203 também tem algumas limitações. O peso adicional do lançador e das granadas pode sobrecarregar o soldado, especialmente durante longas patrulhas ou operações em terrenos difíceis. Além disso, o uso do M203 requer treinamento específico para garantir que os soldados possam operar a arma de maneira eficaz e segura. Sua durabilidade e eficácia comprovada em combate fizeram do M203 uma escolha popular e confiável, consolidando seu lugar como uma ferramenta essencial no arsenal de infantaria moderna. A metralhadora M60, introduzida em 1957, tornou-se uma peça vital do arsenal americano durante a Guerra do Vietnã. Conhecida como The Pig devido ao seu peso e perfil robusto, a M60 foi projetada para fornecer suporte de fogo contínuo e eficaz. Utilizando munição de 7,62 mm NATO, a M60 podia disparar uma taxa de 500 a 650 tiros por minuto, tornando-a uma ferramenta formidável para suprimir fogo inimigo e apoiar avanços de infantaria. Sua versatilidade permitia que fosse usada tanto em operações móveis quanto em posições fixas, montada em tripés ou veículos. Apesar de suas capacidades impressionantes, a M60 não estava livre de deficiências.
O peso da arma, cerca de 10,5 quilos, sem munição, tornava difícil de manusear e transportar em terreno denso e irregular, como as selvas do Vietnã. Além disso, a M60 era conhecida por problemas de confiabilidade, especialmente com o sistema de alimentação de munição que podia emperrar sob condições adversas. A M60 tem seu design influenciado pela metralhadora alemã MG-42 da Segunda Guerra Mundial. Elementos como o sistema de alimentação por correia e o mecanismo de troca rápida do cano foram incorporados na M60, refletindo uma combinação da engenharia americana e inovações alemãs. Além disso, a M60 ganhou destaque não apenas em combate, mas também na cultura popular, aparecendo em inúmeros filmes e programas de televisão sobre a Guerra do Vietnã, solidificando sua imagem como uma das armas mais icônicas daquele conflito.